Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, o nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos e hoje temos uma edição de gala. Vamos fazer uma entrevista com uma figura super importante do nosso cenário de notícias, vamos colocar assim, né? De economia. Então, o nome dele é Vicente. Ele é fundador do blog do Vicente sobre economia e política, já há muitos anos falando sobre esse assunto, em todas as vertentes, nacional, local, estadual, enfim, o cara que tem uma visão absolutamente ampla de economia. Ele é jornalista formado lá no Rio, na Gama Filho, tem MBA de Finanças pela FIA e também uma pós de Mineração e Ambiente pela FGV. Né? Então, ele hoje é editor executivo do Correio Brasiliense e, né, jornalista que fala bastante também sobre economia e política. Vicente, cara, muitíssimo obrigado aí pela tua disponibilidade, por estar aqui com a gente. E, pô, um prazer te receber aqui, a gente que conversa desde muitos tempos aí, da época que voltou a ter as greves de Banco do Brasil, enfim, aí o mundo vai dando mil voltas na economia e na política, e aí a gente está aí se falando agora sobre investimentos, sobre um foco mais macroeconomia. Mas antes disso, quem é esse Vicente, cara? Seja muito bem-vindo, obrigado. Muito obrigado. Bom, esse Vicente é um apaixonado pelo que faz, né? Eu sou jornalista há 24 horas, tenho 34 anos de profissão, boa parte deles aqui no Correio Brasiliense, onde eu sou editor executivo, sou do samba, sou mangueirense de coração, sou São Paulino, entendeu? E tenho assim, muito orgulho de poder contribuir todo dia aí para que as pessoas fiquem bem informadas. Hoje, informação é um ativo muito importante, sobretudo nesses tempos de fake news. A gente viu o quanto a boa informação, a informação segura, é vital aí, né, para a democracia. Então, eu estou nessa luta, como todos os outros jornalistas. Então, e o Vicente é um cara muito simples, que acorda cedo, faz pilates, como qualquer outro, depois já vem para a redação e sai daqui muito tarde, mas também busca ter tempo para estar com os amigos, com a família, né? Gosta de uma roda de samba, de tomar um chopinho no fim de semana, uma pessoa tranquila, digamos assim. Vocês estão no centro do cenário político, né? Então, o olhar é muito mais aguçado pela perspectiva, né? Pela sensibilidade da questão política envolvida na economia. Eu acho que é isso que me chama a atenção quando eu leio, quando eu busco, né? Para me atualizar, porque é diferente. Você tá, como você falou, São Paulo e Rio, ali, Faria Lima, e ver uma repercussão, e ver a repercussão em Brasília, e ver a repercussão ali diretamente, né? Do poder. Então, é muito legal isso que vocês trazem. E como é que é isso? Assim, você... A gente vive governo. A gente vive o governo, né, Gabriel? Vive o judiciário e vive o legislativo. Não tem como o Correio não fazer a melhor cobertura ou tentar fazer a melhor cobertura de governo, de judiciário e de legislativo. Nós estamos aqui, o jornal é o jornal da capital da República. Ele passou a circular no dia da fundação de Brasília. Ele nasceu junto com Brasília, ele é irmão gêmeo de Brasília, entendeu? 21 de abril de 1960. E a nossa marca é essa cobertura mesmo de governo, das entranhas do governo, mostrar por dentro como funciona o poder e de como ele reverbera na economia e todos os setores da vida do cidadão, né? Então, essa é a nossa missão. A gente tem esse desafio todo dia de entregar essa melhor informação sobre governo, legislativo e judiciário. Lógico que a gente também tem um foco de setor privado, é muito forte também a nossa cobertura de cidade, de comportamento, ciência, saúde, porque o leitor ele quer uma diversidade de informações todo dia quando ele compra o jornal, entendeu? Mas cobrir governo não é fácil, você precisa ter repórteres muito bem preparados para isso. Então, a gente treina, dá tempo para que o repórter se prepare, para que ele entenda a engrenagem do setor público, como é que as coisas funcionam, né? Como é que se faz ponte, como é que você vai conquistando a informação, como tratar essa questão do off e do on. Então, a gente tem conseguido fazer isso muito bem. Tanto ó, você vê hoje, quando você olha para o Valor, para o Estadão, para a Folha, o Globo, que são os outros grandes jornais do país, boa parte das equipes de economia e de política são de profissionais formados pelo Correio Brasiliense.
quase todos, eu diria assim, de 10, 8 trabalharam no Correio Brasiliense, para você ver como a gente tem esse compromisso com uma cobertura forte de Brasília, do poder público, né, do Supremo Tribunal Federal, Congresso, Câmara, Senado. Então, eu acho muito legal. E deixa eu aproveitar e tocar no assunto de mídia, Vicente. Cara, a gente vê muita crítica, assim, em relação à Bolsa, falando de investimento, né? De que muitas vezes a Bolsa fica com ruídos políticos, né? E, claro, esses ruídos são decorrentes de escândalos, de problemas horríveis aí que acontecem, que dominam o noticiário. Só que aí surgem os investidores com crítica do tipo assim, mas o jornal está fazendo terrorismo, pô, o negócio é ruim, mas o jornal é contra o presidente e aí fica batendo mais, fica, sabe, sangrando mais a situação, enfim, e aí às vezes perde o aspecto mais pragmático ali da notícia, do fato, e dá um pouco mais de ênfase ali na tensão, né, que às vezes acontece em certos cenários. Como é que você enxerga isso? O Gabriel, desde que o mundo é mundo, o ruído político interfere nos mercados, né? Eu cobri mercado financeiro desde 1987. Eu comecei no Jornal do Comércio cobrindo ouro e dólar, a época que tinha dólar no paralelo. As pessoas acompanhavam a cotação do ouro. Então, a gente dava manchete lá, ágio do paralelo vai a 200%. Entendeu? Cobrir bolsa, caso Narras, tal. Não tem jeito, o governo é o tomador de decisões, né? No governo está o Banco Central, está o Ministério da Economia, o Ministério de Minas e Energia, está o Ministério da Agricultura, Infraestrutura, tudo isso interfere na economia. Não tem como quem vai fazer investimento não olhar para essas questões, sobretudo quando você está lidando com renda variável. Você está lidando com empresas, ações de empresas que são afetadas por decisões políticas. Então, faz parte do jogo. Essa questão, por exemplo, eu acho que existe, sim, um tensionamento maior agora no governo de Jair Bolsonaro, mas isso é característica do próprio presidente da República. Ele faz questão de manter esse tensionamento, né? Então, ele provoca muitos dos ruídos. Num país sério, certamente o Bolsonaro já teria sido acionado pela Comissão de Valores Imobiliários, entendeu? O Bolsonaro mexe muito com ações estatais, fez isso com as ações da Eletrobras, faz com as ações da Petrobras, fez com o Banco do Brasil, continua fazendo. Tanto é que você tem um prêmio no caso do Banco do Brasil, né? Você tem lá um desconto, na verdade, para comprar ação, justamente por conta dos riscos de interferência política. Hoje, nós estamos falando aqui, de manhã o Bolsonaro já falou que o ministro de Minas e Energia vai acabar com aquela tarifa extra da energia elétrica. O presidente não pode falar isso, primeiro porque quem decide isso é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela é o órgão regulador e fiscalizador do mercado de energia, entendeu? Quer dizer, ele vai fazer a mesma coisa que a Dilma fez, vai querer tabelar preço de energia porque está desfavorável a ele, está batendo na popularidade dele. Não pode isso. Então, eu acho que o Bolsonaro ele provoca, sim, muitos ruídos, infelizmente. Não deveria ser assim. A forma como ele conduziu a pandemia, tudo isso dificulta a vida do investidor. O investidor fica sem previsibilidade. Qual é a palavra-chave para o investidor? É previsibilidade. Perfeito. Ele quer olhar para frente e ver o cenário tranquilo, ele quer ter certeza do que vai acontecer daqui mais adiante, né? Como uma empresa, ela só vai investir, ampliar o parque produtivo dela se ela tiver a certeza de que ela vai ter para quem vendeu o que ela vai produzir, não é verdade? Exatamente. Isso é previsibilidade. Como diz o Meirelles, né, me disse isso várias vezes quando presidente do Banco Central, no governo Lula, o dinheiro não aceita desaforo, brother. Então, agora tem o funcionamento, e ele faz questão de que isso permaneça. É bom para ele, é bom para manter a militância mais radical. Mas deixa eu te perguntar, no caso, um episódio bem pontual que chamou demais a atenção do mercado, a offshore do Guedes e do Roberto Campos.
Tipo assim, pô, pelo ponto de vista, vamos dizer assim, se eu for falar de esquerda, é assim, terrível, muitas críticas, o pessoal de esquerda caiu matando, mas pelo ponto de vista de direita, muita gente fala assim, cara, mas está no imposto de renda, tá tudo certo, qual o problema? E aí fica um tempão, pá, notícia, Paulo Guedes e tal, e aí, pô, não tem muito assunto de reforma tributária, das outras coisas que estão acontecendo. Será que nesses casos assim é mais aproveitar, vamos dizer, a audiência de política para ficar falando esse assunto meio chato do que falar no conteúdo ali da reforma ou de coisas mais, né, depois do fato? O Gabriel, primeiro, o Guedes declarou as questões, as aplicações dele nas Ilhas Virgens Britânicas, assim como o presidente do Banco Central, certo? Em Caimã e tal. Agora, o seguinte, é correto ter? Ele pode ter. Agora, o ministro da Economia e o presidente do Banco Central, que definem política cambial, que definem política de juros, que definem a política fiscal, é ético ele ter esse dinheiro lá fora? Né? Porque qualquer tomada de decisão desses caras afeta o mercado, né? Afeta, e eles podem usar isso em benefício próprio. Eu não creio que estejam usando o do cargo para se beneficiar disso, mas não é ético, né? Você, por exemplo, você vê o Guedes falando, o Guedes com a grana que ele tem lá fora e reclama que o brasileiro não gosta de viajar com o dólar a 1,80, empregada doméstica, sabe? São declarações assim. E o próprio ministro, ele mais um ministro do que o Roberto Campos Neto, que ele é um pouco mais low profile, mas o Guedes, ele também gosta do tensionamento, né? Outra coisa, você falar, isso daí desvirtua a questão das reformas. Qual é o empenho que você vê do Guedes para aprovar as reformas? Né? A gente não vê o Guedes. A reforma da Previdência, quem acompanhou de perto, como nós acompanhamos aqui pelo Correio Brasiliense, ela só foi aprovada graças ao empenho do Rodrigo Maia e ao trabalho que já tinha sido feito pelo governo Temer, que pavimentou e tirou muitas das ressalvas e das críticas e contra a reforma da Previdência. Quando o Guedes assumiu o governo e deu andamento à reforma previdenciária, já havia muito da resistência que havia à reforma já tinha caído, entendeu? Mas, por exemplo, você não vê o Guedes empenhado, você não vê o presidente da República empenhado em defender reformas. A reforma administrativa foi super atrasada, depois de muito tempo que o Bolsonaro aceitou mandar a reforma administrativa. A forma como o governo está encaminhando a reforma tributária é muito ruim, né? O certo seria o governo, pelo menos na minha opinião, ter encampado a PEC 110 do Senado, que é uma reforma muito mais ampla, que começa, né, acaba com aquela farra dos impostos, corrige a questão do ICMS, e aí ele vai e manda uma CBS fundindo dois impostos federais, agora vai com essa guerra do imposto de renda também, entendeu? Eu acho tudo muito confuso. E não é a imprensa que cria confusão. A imprensa só retrata a confusão que esses caras criam. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que eu digo aqui no jornal. O Bolsonaro, se tivesse assumido a pandemia da forma como deveria, assumido a gravidade da pandemia, trabalhado pesado para o Brasil começar mais cedo possível a vacinação, não tivesse esse discurso anti-vacina, esse negacionismo todo, defender medicamentos sem comprovação científica, com certeza ele estaria reeleito hoje. Sim, pois é, porque a economia vai estar retomando, né? Tropicante, a economia já teria retomado com mais força, você teria tirado do radar dos investidores muito da incerteza que tem aqui hoje no país. O câmbio já estaria R$5, né? Pois é, o dólar estaria, eu acho que abaixo, porque o próprio Paulo Guedes disse que não fossem os ruídos políticos, o dólar poderia estar entre R$3,90 e R$4,50. Pois é. Você imagina, aí, por exemplo, o Arthur Lira foi agora, aprovou esse projeto aí na Câmara, que muda a base de cálculo do ICMS sobre combustíveis. Isso, segundo ele, vai resultar numa redução de 8% do preço da gasolina, né? 7% do etanol e 3,7% do diesel.
Se o dólar tivesse entre 4 e 4,50, a gasolina poderia estar 15% mais barata. Pois é. E é muito mais eficiente. Por quê? Porque esse projeto do ICMS ele é temporário. O ano que vem, quando você pegar uma nova média de preços, vai ser uma média muito maior. Você vai ter um imposto incidido sobre uma média de preço maior. Então, todo ganho que você vai ter, segundo o projeto do Lira, vai se esvair muito rápido. Então, você fica tomando medidas temporárias, né? Em vez de você tomar medidas estruturais. E eu acho que o governo peca muito nisso. Por isso, essa desconfiança toda em relação ao governo, em relação ao Guedes. O Guedes também não briga por teto de gastos. Né? Você tem todo esse silencioso, né? Tem muito silêncio dele que é ensurdecedor, né, cara? Pois é. Então, e aí agora para criar ruído ele vai e cria. Entendeu? Quando veio a offshore, por que ele não falou rápido? Pois é, demorou, teve que esperar advogado. Ele também, na minha opinião, deveria ter trazido esse dinheiro para o Brasil. Ele não confia na gestão dele? Eu brinquei no último episódio que eu falei que a fábrica de memes não perdoa, né? O meme que eu mais gostei era assim: esperto é o Paulo Guedes, que não deixa o dinheiro onde o ministro é o Paulo Guedes. Pois é, para você ver. Entendeu? Então, ele precisaria dar esse sinal de confiança que ele não dá em relação à economia, né? Então, é muito complicado. Esse governo é bem complicado. É um governo muito difícil para nós, jornalistas, e inclusive para a gente cobrir esse governo. Entendeu? Muito arisco, muito refratário à imprensa, acha que qualquer coisa que você está apurando, você já está jogando contra. Não é isso. A gente só quer informação, a boa informação. Pois é. E deixa eu te perguntar, cara, mudando o foco um pouco, eleição, política também é DNA acima até de economia. Cara, o que eu tenho visto, eu queria ser bem cirúrgico para ver o que você acha. Eu acho que quem vai levar é quem agrupar o antipetismo. Se o bolsonarismo, na hora do vamos ver, agrupar o antipetismo, ou se o Moro ou alguma outra terceira via agrupar o antipetismo, vai levar do Lula. É o que eu penso. O que você acha? Olha, eu acho que, por exemplo, em 2018, o antipetismo foi o maior partido do país. Ele elegeu o Bolsonaro, né? Mas hoje há uma grande decepção com o Bolsonaro. Sim. Acho que Lula tem chance, sim, de voltar à presidência da República. Mas eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Também acho que o Bolsonaro tem chance de ser reeleito. Porque o confronto Lula e Bolsonaro, se for o que está sendo desenhado pelas pesquisas até agora, pode ser que esse antipetismo volte com tudo e ele, de novo, eleja Bolsonaro. Não descarto essa possibilidade. Eu acho isso bem pesada essa chance, porque... É bem provável, sim. Consegue sair na rua tranquilo. Vai ter o a favor, mas vai ter muito contra. Não tem jeito, né? Então... E aí agora você tem um grande problema com a terceira via, que você não consegue unificar, ter um partido, um candidato forte que represente para a sociedade realmente um novo, né? Porque sempre tem toda essa expectativa do novo. Foi também isso que ajudou um pouco o Bolsonaro. É o novo, vamos acabar com a velha política, é a política nova, e a gente viu que a velha política continua mandando muito. Veja a velha política controla o orçamento, tirou do governo o poder de orçamento, você tem emenda de parlamentar, emenda de partido, emenda individual, emenda impositiva, você tem emenda de relator, as RP9s. Hoje o governo não tem nenhum poder sobre a execução do orçamento, né? Então, boa parte dos deputados e senadores eleitos na onda Bolsonaro do Novo, também ficou apagada. Né? Quem está dando as cartas são as raposas, o Arthur Lira, ele com o tratoraço dele, ele manda, entendeu? E você vai ver que essas composições políticas que estão sendo feitas, fusões de partidos e tal, eles vão definir para quem vai o dinheiro dos fundos eleitorais e partidários. Então,
Vicente, e o Moro, cara? Se o Moro agrupa aí esse União Brasil aí, PSL, DEM, mais o Podemos da Renata e, pô, já sai com 100 deputados aí de militantes no Congresso para fazer campanha do zero, assim, de repente. Será possível? Moro tira muito voto de Bolsonaro, Pois mas é. ele tem muita rejeição Sim, na entre na esquerda. E a esquerda tem um percentual alto aí de votos, né, solidificados. verdade. Então, mas eu acho que hoje a maior ameaça para o Bolsonaro e talvez até para o Lula é o Moro. E Então deixa eu te... precisa sim esse candidato da terceira via botar logo a cara e Sim. mostrar projetos, se apresentar para o povão, né? Porque o povão só sabe de Bolsonaro e de Lula. Veja, Sim. quando a gente olha as pesquisas e vê as menções espontâneas, o Lula tem 25%, 27% dos votos, e o Bolsonaro ali 18%, 19%. Depois vem o Ciro Gomes com 1%. Pois é. Cara, e só para fechar também outro assunto, inflação. Você vê a inflação começando a dobrar a curva para cair, lateralizar cair, ou ainda em ascendente? Acho que a inflação ainda vai continuar tendo problema. Eu estava olhando os índices os IGPs, hoje saiu o GP10, se eu não me engano, o GPDI, teve o segundo mês de deflação, né? Segundo mês, eu E, tinha visto o primeiro só. não, não é o segundo mês de deflação, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza. Mas, assim, tem muita pressão, né? Esse câmbio está muito alto. O Banco Sim, tá Central está intervindo, o câmbio está muito alto, você tem ainda a questão hídrica pegando, combustível não vai dar trégua enquanto esse dólar tiver, você tem o petróleo subindo, o OPEP não vai querer aumentar a produção porque está ganhando muito dinheiro com isso. sim. Vejo a inflação ainda incomodando muito. Acho que ela vai ceder, mas não na proporção esperada pelo Banco Central. Eu acho que o ano que vem ela vai ficar mais próxima de 5. E Selic, vai a 9 ou abaixo de 9? O que que tu vê? Acho que passa de 9. Passa de 9. Eu acho que passa de 9. Não vai ter jeito. Vai ter que dar uma pesada na mão, sobretudo se essas intervenções que o Banco Central está fazendo no câmbio não derem resultado, porque o Banco Central está atuando forte, ele está preferindo, ele está tentando controlar o câmbio para não pesar a mão tanto nos juros. Sim. Mas não está tendo efeito. 1 bilhão um dia, 1 bilhão outro dia, e o dólar sobe. É verdade. Né? Swaps Vamos reversos. ver como é que vai ficar essa questão dos ruídos políticos. Você tem o Fed elevando juros, provavelmente, né? Iniciando o tapering lá em novembro. Vai ter, assim, é um cenário muito conturbado. Eu ainda não estou muito seguro em relação à inflação, não, em queda de inflação forte nos próximos meses. Entendi. Na curva de juro futuro, os DIs ali de 5 anos, cara, chegou a marcar, eu cheguei a vender CDB a 13% no pré-fixado. Agora baixou ali para uns 12,20, 12,40 na média. Então, assim, deu uma fechadinha a curva, mas deu uma animada, foi na esperança de que vai cair a inflação, né? Mas tem muita incerteza, né, Gabriel? Ainda Isso. o cenário está muito incerto. Tem muitas variáveis aí sobre as quais a gente não tem controle. Então, vai precisar de um manejo político aí muito forte, né? A questão fiscal, como é que vai resolver essa questão de Auxílio Brasil? Como é que vai ficar o auxílio emergencial? Hoje, o relator da MP lá do Auxílio Brasil dizendo que até a semana que vem ele entrega o parecer dele, mas ainda cadê a fonte de recursos? Lembre-se que esse é o último mês, faltam 16 dias para acabar o auxílio emergencial. Se não E até falar, agora você não tem uma definição de fonte de receita para o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Ele fala em auxílio para 17 milhões de famílias, 50 milhões de pessoas, ao custo de 70 bilhões por ano, já incorporado os 34,7 bilhões do Bolsa Família. Como é que vai ficar isso? Ele diz que isso depende de PEC de precatório
e da reforma do imposto de renda. Mas nada disso anda. Pois é. E cadê o Paulo Guedes para conversar, fazer essas questões andarem? São questões importantes. O ministro da Economia ele tem que estar ali todo dia no pé dos caras, mostrando a importância, fazendo um processo de convencimento. Se o governo não assume isso, por que os caras vão comprar a briga? Verdade, com certeza. O desgaste político gigante, né? Vicente, o papo, quando é bom, cara, voa rápido. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria te agradecer demais teu tempo, por toda a tua experiência, tua sabedoria e compartilhar com a gente. É uma mega aula, né, de bastidor e de mainstream também. Conversar contigo, muito bacana. Cara, queria te deixar, então, para tuas palavras finais, para despedir do pessoal. Eu agradeço a todos aí. Muito obrigado a você pela oportunidade. Eu peço, como jornalista, que vocês continuem nos acompanhando aí, confiando na imprensa. A gente está fazendo um trabalho sério, independentemente da guerra política que se instalou no país hoje. A gente quer viver à margem disso. O que importa para a gente é prestar boa informação. E a gente sabe que a boa informação tem um valor importante, não só para a tomada de decisões, mas para o processo democrático, né, Gabriel? Então, vamos prestigiar o nosso trabalho e pode ter certeza que a gente está tentando fazer o melhor possível. Muito obrigado. Imagina, é isso, pessoal. Muito obrigado, Vicente. E, pessoal, isso aí, procurem fontes com credibilidade, né? O jornalismo ficou plural, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Só para fechar uma máxima que eu escutei tem algum tempo, cara, eu queria... Olha que máxima legal. Para você ler bem um jornal, você precisa estar bem informado, né? Para você conseguir acompanhar e saber interpretar. Pô, muito legal. Obrigado. Pessoal, a gente se vê. Até a próxima. Tchau.